Gênesis capítulo de número 15, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18, vai dizer assim: E depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me deras, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então o levou, diga o levou. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estiver posto e era escuro, quando o sol já estava posto e era escuro, eis que um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: A tua descendência tenham dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E você diz: Senta, por favor, glorificando a Jesus. Hoje é um daqueles textos que me cabe muita responsabilidade, devido à dificuldade que temos de entendimento dele. Então eu vou precisar de bastante atenção sua, por favor, principalmente os nossos obreiros, evitem se movimentar, porque isso de maneira tira muito a minha atenção. Então estejamos juntos. Eu posso ouvir um amém? Eita, coisa boa. Meus irmãos, falar de Abrão é falar de fé.
não conseguimos dissociá-lo dessa verdade. Nesse capítulo 15, o nome dele ainda é chamado de Abrão. Ele só vai ter seu nome modificado para Abraão no capítulo 17. Mas para que a gente tenha um melhor entendimento e devido à familiaridade do nome, eu vou utilizar o nome de Abraão, que é o nome que nós costumeiramente mais falamos, mas sabendo você que no texto, no capítulo 15, o nome dele ainda é Abrão. Abrão, ou Abraão, ele pertence aos 3 maiores segmentos religiosos de todo o planeta, como referência de fé. No islamismo, Abraão, ele é referência de fé. No judaísmo, ele é chamado de pai e também uma referência de fé. E para nós cristãos, tanto católicos como os evangélicos, Abrão, ele é uma grande referência de fé. Quando é que Abraão torna-se essa grande referência de fé? Em Gênesis capítulo 11, o seu nome vai aparecer na Bíblia pela primeira vez, mas não ainda como um protagonista da história. Já em Gênesis 12, a Bíblia vai dizer que Deus chama ele em Ur dos Caldeus e vai dizer: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que ainda te mostrarei. No momento que Abraão vai embora, Abraão comete um grave erro, o erro da desobediência. Porque a linguagem que Deus utilizou foi: deixe a sua terra e toda a sua parentela. E Abraão decide naquele momento levar o seu sobrinho Ló para a sua caminhada, para a sua caravana. Por que é que Abraão leva Ló na sua viagem? Ló, ele havia ficado órfão. O irmão de Abraão havia falecido. Ló era filho único e Abraão não tinha filhos. Então, Abraão, ele quis aplicar na vida de Ló aquilo que faltava na vida dele. A intenção dele levar Ló foi suprir uma carência pessoal que ele tinha. Está aí o maior sonho que aquele homem possuía. O maior sonho de Abraão era ter uma descendência, é poder ser pai, é poder ter filhos. E aquilo faltava na vida dele. Mas guarde isso aqui no seu coração. O princípio é assim: se você quebrar, ele te quebra. Se você quebra um princípio, não pense que vai ficar esquecido. Não pense que o mundo espiritual não está vendo, ou que não irá corrigi-lo. Por mais simplório que seja, ou por mais encoberto que esteja, em alguma área da sua vida, você vai pagar pela consequência da sua quebra de princípio. Seja aqui, seja amanhã na sua descendência, seja nas alianças que você compete. Se você quebra um princípio, uma hora ou outra, esse princípio vai quebrar você. Toda a ordem que você tem de Deus, que você não cumpre, ela vai gerar em você uma grave consequência. É por isso que nós precisamos estar atentos às alianças que comportamos, às alianças que carregamos dentro de nós mesmos. Casamento não é uma mera aliança colocada sobre um dedo. Paternidade não é apenas gerar uma nova vida. Maternidade não compete apenas a amamentar uma criança. A aliança precisa ser levada a sério. A aliança precisa ter firmeza nos seus passos. Você não pode titubear na hora de garantir a sua aliança. Quebre a aliança, porque senão ela lhe quebra. Em Gênesis capítulo de número 13, Abraão já com Ló, começa então uma briga na caravana de Abraão. A Bíblia vai dizer
que os pastores de ovelhas de Ló entraram em conflito com os pastores de Abraão. E naquele momento eles decidem se separar, porque ali não dava mais para caminharem juntos. Ló então decide ir em direção às campinas do Jordão, às campinas de Sodoma. E Abraão decide então permanecer no deserto. Quando Ló já está habituado em Sodoma, local onde ele escolheu viver, em Gênesis capítulo 14 vai começar uma guerra. É a guerra de 4 reis contra 5 reis. 4 reis poderosíssimos travam uma guerra contra 5 reis. Dentre esses 5 reis está o rei de Sodoma. E esses 4 reis derrotam, destroem, aniquilam todos os 5 reis, dentre eles esse rei de Sodoma. Quando você ganhava uma guerra naquele tempo, existia os despojos da guerra. Naquele momento, os habitantes de Sodoma e daqueles 5 reinos que perderam, se tornaram escravos dos 4 reinos. E dentre esses que foram escravos, Ló foi levado como cativo. O sobrinho de Abraão foi levado como escravo. Olha a consequência. Abraão fica sabendo, só que Abraão não é guerreiro. Abraão não é homem de guerra. Abraão é homem de altar. Abraão, assumindo uma paternidade pelo amor que sentia, ele decide então entrar em uma guerra contra 4 reinos poderosos que derrotaram 5 reinos. Abraão separa 318 homens, carpinteiros, pastores, agricultores, e ele vence com 318 uma guerra contra 4 reinos poderosíssimos. O rei de Sodoma fica sabendo que Abraão conseguiu isso e libertou Ló. E ele chega até Abraão e fala: Abraão, você derrotou, como você conseguiu isso? Como você conseguiu vencer 4 reinos tão poderosos? Mediante a sua vitória, o despojo da guerra está sobre a sua condução. Leve todo o ouro, toda a prata e tudo que quiserem contigo. Aí Abraão falou: não levarei nenhuma chinela de dedo, nenhuma sandália levarei. Se os meus servos, se os meus funcionários quiserem levar, eles podem levar, porque afinal eles lutaram nessa batalha comigo. Mas eu não levarei uma percata. A Bíblia fala que ele não levará nenhuma sandália de dedo, para que vocês não digam que quem me enriqueceu foi o rei de Sodoma. O que é que Abraão está dizendo com isso? Eu tenho uma promessa de ficar rico. A promessa é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. Aí Deus conclui: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Ele entendia e acreditava que Deus ia cumprir com essa promessa. No momento que ele vence aquela guerra com 318 homens, possivelmente aquele rei de Sodoma o admirou, mas ele ia sair dizendo: todo o ouro eu entreguei nas mãos de Abraão. Ia ficar o comentário que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. E não, ele queria que Deus cumprisse a promessa dele. Quem vai me fazer grande é Deus. Quem vai engrandecer o meu nome é Deus. Ei, para de se apoiar em pessoas que não acreditam na tua promessa. Para de acreditar que as pessoas que estão do teu lado, todas elas estão aplaudindo você. A coisa mais certa do mundo, meus irmãos, é que se Deus soubesse e dissesse para nós como seria
o andar da nossa caminhada, talvez a gente não lutaria por um curso de enfermagem. Talvez você não entrava em um casamento. Talvez você não partiria para uma nova cidade, para viver algo novo em Deus. Se você soubesse os embates que você ia enfrentar ao longo da sua vida, você talvez não tivesse dado o primeiro passo. Mas o que é que Deus faz conosco? Deus, ele nos conta o final da história, mas não nos conta os processos que atravessaremos. Qual é o final da história? Eu escolhi você. Você vai ser uma bênção. Você vai ser o meu herdeiro. Você vai morar no céu comigo. Siga os princípios que você vai estar protegido. Deus, ele conta o final da história, mas não conta que nós vamos ser caluniados. Não conta que seremos perseguidos. Não conta que seremos excluídos. Porque talvez se contasse, nós desistiríamos de muitos passos que havíamos dado da nossa vida. Mas por que ele não conta? Porque ele sabe que esse plano que ele escreveu para a tua vida precisa se cumprir. Ei, sofrimento faz parte da etapa do crescimento. Você está apanhando, mas está crescendo. Você está apanhando, mas Deus está te dando experiência. Deus está te dando conhecimento para que você supere todas as fases da sua vida. O problema que você atravessa hoje vai servir como exemplo para algum casal que você vai aconselhar amanhã. A fase difícil que você está passando agora, amanhã vai ser o combustível de fé para ajudar alguém. Então, continua firme, porque tem porta aberta de Deus para você. Logo depois que Abraão fala aquilo, aparece na frente de Abraão Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é a tipologia de Cristo do Antigo Testamento. Ele é um sacerdote sem árvore genealógica. Eu contei aqui no último culto de terça-feira que sacerdotes no Antigo Testamento não existia uma faculdade para ser feita. Você precisava vir da linhagem de Levi. E da linhagem de Levi, do tronco de Arão, Arão ainda não existia nesse tempo. Melquisedeque, ele é um sacerdote sem genealogia. Nós não sabemos de onde ele saiu, não sabemos quem são os seus pais, não sabemos quem veio antes dele, mas o que é que ele faz? No momento que ele se apresenta a Abraão, Abraão percebe que estava na presença de Deus. Melquisedeque leva pão e vinho para Abraão. É a primeira Santa Ceia da Bíblia. É a simbologia da Santa Ceia. Naquele momento Abraão sente paz. Ele entende que está num culto. E ele diz, culto não é só quando eu recebo. Culto também é quando eu entrego. Naquele momento, Abraão faz o dízimo, ele dizima, ele coloca a sua semente de dízimo nas mãos de Melquisedeque, o primeiro sacerdote da Bíblia. Gênesis capítulo 15 é o ponto que nós entramos agora. Logo no primeiro versículo a Bíblia vai dizer, e depois destas coisas, que coisas? Depois de Abraão sair de Ur dos Caldeus, depois de Abraão ter levado Ló, depois de Ló e Abraão terem se separados, depois de Ló ter se tornado cativo, depois de Abraão entrar em uma guerra para defender Ló, depois de Abraão negar o despojo de guerra e ele se encontrar com Melquisedeque, a Bíblia vai dizer, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor em uma visão a Abraão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, versículo 1, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus chega para Abraão e fala, não temas. Você já ouviu alguém falar não temas para quem está com coragem? Para quem não está com medo? Não temas é para alguém que está com medo, é ou não é verdade? Você acha que Deus conhecia Abraão? Então Deus identificou em Abraão medo. Se Abraão estivesse com coragem, Deus dizia a ele, vai nessa tua força. Mas a fala de Deus para Abraão foi, não tenha medo. Existe uma informação importante aqui. Abra aí em Gênesis 16, versículo 3 para você ver. Gênesis 16, versículo 3. Por que é que Abraão estava com medo se ele havia acabado de vencer uma guerra?
Por que é que Abraão tem medo? Gênesis capítulo 16, versículo 3. Deixa eu traduzir, senão você não vai entender. A fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Olha para mim. Entre Gênesis 12 e Gênesis 16, existem 10 anos de história. Eu sei que a gente lê em 10 minutos. Mas do capítulo 12 ao capítulo 16, comporta um tempo de 10 anos. Em Gênesis 12, versículo 4, Abraão tem 75 anos, quando Deus chama ele para ir para a terra aonde o Senhor o mostraria. Do capítulo 12 ao capítulo 15, até o capítulo 16, separam-se 10 anos. Ei, Abraão está quase com 85 anos. Imagina um homem de 85 anos tendo que tirar a espada da cintura e ir para dentro de uma guerra. Do que é que Abraão estava com medo? Abraão estava com medo de guerra. Abraão estava com medo de ter que enfrentar uma outra crise. O que é que ele pensou? Se eu for em outra guerra, eu vou morrer. A promessa não vai se cumprir. Se eu entrar em outro problema agora, se Ló me trazer outro problema, ou se algo acontecer, eu ainda não tenho filhos. O que é que ele diz na sequência? Como serei feliz se ainda a minha descendência não apareceu? Deus, conhecendo o coração de Abraão, ele olha para Abraão e fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. O que é que Deus está dizendo com Abraão? Eu sou o teu escudo. Ei, escudo é arma de ataque ou de defesa? De ataque ou de defesa? Por que que Deus não diz: eu sou a tua espada? Por que Deus chega para Abraão e fala assim: eu sou o teu escudo? Porque escudo é arma de defesa. O que é que Deus está dizendo? Abraão, não tenha medo da guerra, porque você tem um Deus que te defende. Eu digo a mesma coisa para você nessa noite. Talvez você acabou de atravessar uma guerra, está começando outra. Daqui a pouco você sai de um problema, quando você pensa que vai ter paz, a cabeça estoura, o pneu do carro fura, bate o motor do carro, vem alguém lá que você não conhece e diz que você está devendo. Deixa o diabo ser diabo, gente. O papel dele é esse, é tirar a tua paz. Mas o que é que Deus está dizendo para você hoje aqui? Não importa a guerra que você entre, eu sou o teu escudo. Ninguém vai te atingir. Quer ver outro detalhe? Escudo no meio da batalha, ele fica atrás ou na frente? O que é que Deus está dizendo então? Eu te defendo e vou na tua frente para pelejar por você. Não importa o tamanho da dificuldade que você enfrente, meu irmão. Deus está contigo nessa guerra. Deus está contigo nessa batalha e você vai conseguir vencer toda a dificuldade que for apresentada na tua vida. Aí na sequência Deus vai falar: eu sou o teu galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa. Galardão é um presente. Por que que Deus fala primeiro não temas? Não temas porque ele estava com medo. Deus identifica que ele estava com medo. Por que que Deus fala eu sou o teu escudo? Porque Deus vê que pode tirar ele de qualquer etapa de perigo, que qualquer problema que viesse sobre ele, Deus o defenderia. E por que Deus fala, eu sou o teu galardão? Porque Deus viu quando Abraão rejeitou os despojos da guerra de Sodoma. Por que que Deus está dizendo, eu sou o teu galardão? Ele está dizendo, você rejeitou por conta de um princípio, eu vou cumprir a promessa que eu fiz na tua vida. Quando você cumpre o princípio, ele rejeitou o ouro, gente. Tu tinha coragem? Fala para mim assim, eu não, pastor. Você sabe o que é ouro de 5 exércitos de reis? Mais 4, porque ele ganhou o ouro dos 5 exércitos que tinham ganhado antes, e depois de 4, são 9 reinos. É ouro competente a 9 reinos. Abraão teve o direito, ele falou, eu não quero uma sandália. Eu não quero nada. Por que Deus fala isso? Aí Deus chega depois e fala a ele, eu sou, não temas, eu sou o teu escudo, e agora eu sou o teu galardão.
Porque você cumpriu com o princípio. Quando você cumpre o princípio, Deus cumpre as promessas dele na tua vida, amém? Olha só o que está no versículo 2 do capítulo 15, deixa a Bíblia aberta. O que o Senhor há de me dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Parece que Abraão nesse texto está questionando, mas na verdade ele está dando uma solução. Abraão não está questionando. A impressão que nós temos quando lemos isso é que que Abraão está questionando. O que o Senhor pode me dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Olha o versículo 3. Eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, pois eu ando sem filhos. Há 10 anos Abraão estava esperando a promessa que Deus tinha feito. 10 anos e não tinha se cumprido. Vamos entender o que é que está dizendo aqui? Abraão ele vem de uma terra chamada Ur dos Caldeus, que fica na extinta Mesopotâmia. Na Mesopotâmia foi criado o primeiro código civil da humanidade, meus irmãos. É chamado de Código de Hammurabi. É de lá que vem o primeiro código civil. E o que é que está dizendo? Quando um homem não consegue gerar filhos, o filho do seu empregado mais velho tornar-se-á filho do seu patrão. Isso está no Código de Hammurabi. Então o que é que Abraão está dizendo aqui? Se até hoje a minha descendência não chegou, o filho de Eliezer, que é o meu servo mais velho, o meu servo mais antigo, vai se tornar o meu filho. Abraão está tipo brasileiro dando aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro tentando ajudar a Deus. Olha Deus, eu conheço a lei lá do Código de Hammurabi, da terra da onde eu vim, está dizendo que o filho de Eliezer pode ser meu filho, então está se cumprindo. Por quê? Abraão já estava com 85 anos, gente. Abraão já estava velho, ele já estava passando a não acreditar. Aí Deus fala no verso 4, não, esse não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti sair, aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. O que é que Deus está falando para Abraão? Abraão, a minha promessa para a tua vida é intransferível. Só vai se cumprir se foi com você. Eu e você somos carregadores de promessas. Os sonhos são promessas. Muitos sonhos que nós carregamos dentro de nós são cobertos de palavras divinas, de encontros que tivemos com Deus, gestações, casamentos, alianças. Tudo isso você não fala a alguém antes de falar com Deus. Mesmo que internamente, no seu coração, você faz promessas. Você fala, Deus, abre essa porta para a minha vida. Você fala, Deus, abre esse caminho para a minha vida. Abraão, por 10 anos, estava clamando por uma descendência. Para que ele não desfizesse de Deus, ele lembrou das leis da sua casa antiga. Mas qual foi a ordem de Deus? Deixa tudo isso para trás, porque eu tenho coisa nova para a tua vida. Abraão já tinha 75 anos. Meu irmão, a gente pensa até filho a partir no mínimo dos 30, vamos botar assim. Tem gente que com 18, 19, 20 anos já tem filhos. Ele estava com 75. E o maior sonho da vida dele, a Bíblia deixa claro que era ter filhos. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 15, no versículo 5. Então levou para fora. Então o levou para fora. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. Assim será a tua semente. Observe que Deus não disse para Abraão, Abraão, vem aqui fora. A Bíblia vai dizer, e Deus o levou para fora. Existe uma diferença, isso é extraordinário, gente. A Bíblia vai dizer que Deus o levou e não que Deus chamou ele para fora. Há uma diferença absurda entre você chamar e levar. Chamar, eu chego na porta da tua casa e grito o teu nome. Levar, eu vou na tua cama.
Eu vou lá onde você está deitado em crise emocional, aonde a depressão já está te abraçando, aonde a tristeza está tomando a tua alma. Ei, Abraão estava deprimido. Abraão já estava entristecido, a sua alma estava sem fé, a ponto de que se Deus entendeu que se chamasse ele não sairia. A Bíblia fala, e Deus o levou. Sabe como é que eu imagino? Abraão também é conhecido como amigo de Deus. Ei, quando é amigo de verdade, a gente vai lá. A gente vai lá no chão, mas a gente tira de lá. Eu imagino Deus chegando e pegando na mão dele. Não fisicamente, mas pegando em Abraão e falando, Abraão, vem filho. Eu tenho algo novo para a tua vida agora. Eu imagino Abraão levantando sem muito alarde ou dificuldade. Sem ter como novidade. Abraão levanta. A Bíblia vai dizer que Deus chega para ele e fala, olha para o céu. Quantas estrelas se você pode contar? Abraão não saiu daquela tenda por vontade própria, gente. A verdade é que quando o tempo vai passando, as coisas que não acontecem geram em nosso coração desânimo. E nós vamos enfraquecendo. E nós vamos perdendo a esperança. Sabe aquele problema que você resolve, mas amanhã ele volta? Aquela crise que você pensou que já tinha vencido, mas daqui a pouco acontece tudo de novo. Chega um momento que você cansa. Era assim que Abraão estava. Mas olha só o que Deus fala com ele. Abraão, conta as estrelas. Aí Deus dá uma condicional. Se as podes contar. Se nesse momento quer dizer impossibilidade. Esse se que Deus coloca na Bíblia aqui no meio dessas palavras é, conta se você consegue. Abraão, tente para ver se você consegue. A Bíblia nos leva a entender que Abraão nem tentou. Meus irmãos, Stephen Hawking, ele é um cientista que morreu há alguns anos atrás, de uma doença degenerativa. Ele é considerado o Einstein desse novo século. Stephen Hawking, eu já li alguns livros dele, e um dos livros que ele fala, eu não aconselho, inclusive, você pesquisar livros sobre ele, porque ele era contra o cristianismo e contra a lei de Deus. Ele era ateu, não acreditava em Deus. Mas eu não posso dizer que ele não era inteligente. Stephen Hawking, ele era um homem que acreditava na teoria do multiverso e não do universo. Ele acreditava que o universo que nós vivemos, a Via Láctea, era um universo e que existem 2 trilhões de galáxias espalhadas por todo o hemisfério, por todo o multiverso. Olha o pensamento dele. Ele via que a Via Láctea, no estudo que ele fez, existiam 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Dentre os 2 trilhões de galáxias, a nossa Via Láctea, que é uma desses 2 trilhões, possui 100 bilhões de estrelas. Desses 100 bilhões de estrelas, o Sol é a estrela maior. E ao redor do Sol, tem 8 planetas orbitando. E dentre esses 8 planetas, apenas um não está tão perto para que possa queimar, nem tão longe para que possa congelar. Apenas nesse planeta, entre os 8 que orbitam ao redor do Sol, entre os 100 bilhões de estrelas e os 3 trilhões de galáxias, só existe um planeta em todo o multiverso, que possui 2 componentes, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Água potável, que é o que mantém a vida. Agora vem comigo. Deus pega, dentre esses 3 trilhões de galáxias, vem na Via Láctea, entra em um planeta chamado Terra, vai no deserto, dentro de uma tenda, olha para um homem e fala, vem aqui fora,
Conta as estrelas para você ver se você pode contar. O que é que Deus está falando? Você é importante para mim. Eu vejo o teu sofrimento, mesmo você estando jogado, esquecido, sozinho. Eu não abandono você. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, Abraão, eu não vou soltar a tua mão. Deus está dizendo para Abraão, a promessa é maior do que aquilo que você imaginou. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer ainda. Não é porque ainda não existiu que isso ainda não vai existir. Deus pega esse homem e fala, vem aqui fora. Conta essas estrelas se você pode contar. Esse sim, ele demonstra duas impossibilidades. Primeiro, pela quantidade de estrelas. Como é que você conta 100 bilhões? Vai chegar um momento que você sai, você vai desistir, não é verdade? E a Bíblia, como eu disse, sugere que ele nem começou a contar. E segundo, observe comigo. Gênesis capítulo 15, versículo 5 vai dizer assim, ó, quantas estrelas se pode contar? No versículo 12, a Bíblia vai dizer assim, e pondo-se o sol, pôr do sol quer dizer o quê? Entardecer. Está tudo dentro da mesma conversa. Isso está no versículo 12. No versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, e sucedeu o quê? Posto o sol, anoiteceu. Vamos de trás para frente? No capítulo 15, versículo 17, o sol se pôs. No capítulo 15, no versículo 12, estava entardecendo. Então no verso 5 é o quê? Manhã. Como é que você conta estrela de manhã? Deus tira Abraão de dentro da tenda e fala assim, olha para o céu, conta as estrelas. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. Sabe por quê? Ele acreditava mesmo sem ver. Ele entendia que era verdade, mesmo sem ele poder enxergar. Ele acreditava que a promessa de Deus ia acontecer na sua vida. Você não pode ter um minuto de dúvida. Você não pode ter um segundo de incerteza. Olha aqui para mim, vai acontecer. Não importa o tempo que passe, não importa a angústia que você atravesse, pode estar difícil hoje, mas o sol vai nascer para você. Vai chegar um momento que essa circunstância difícil vai acabar. É por esse motivo que ele é chamado de pai da fé. O versículo 8 vai dizer assim, como saberei que eu hei de herdar essa terra? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Meus irmãos, isso requer muito tempo para eu fazer uma análise tipológica desse texto. Não é o foco da nossa mensagem de hoje. Em uma outra oportunidade eu vou falar mais abertamente sobre esses princípios aqui. Mas observe a idade desses animais. Do versículo 8, vai dizer que eles tinham quantos anos? 3 anos. O que é que isso simboliza? Simboliza o tempo de ministério de Cristo. É uma tipologia do Novo Testamento isso aqui. Esses 3 anos de cada animal é uma simbologia tipológica do ministério de Cristo, que viria cerca de 4.000 anos depois. Os animais, que são 3, representam as 3 fases do ministério de Jesus. E a pomba e a rolinha simbolizam o quê? O símbolo temático do Espírito Santo. Lucas capítulo 15 vai dizer que o Espírito Santo desceu em cima de Jesus em forma de quê? Em forma de uma pomba. E por que o Espírito Santo ele é simbolizado por uma pomba? Você já pensou nisso? Por que é que Deus escolhe o Espírito Santo para ser a simbologia de uma pomba? A pomba, meus irmãos, é o único animal que existe que não produz fel da bilis. Todos os animais, eles produzem fel na bilis. Temos um líquido amarelo que ajuda na nossa digestão. Esse líquido ele é amargo. A pomba não tem esse fel. Por isso que ela é símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque assim como a pomba não tem fel, o Espírito não tem amargura. Então, é impossível você ter uma vida cheia de Espírito Santo
e tem uma vida amargurada. Porque quando você tem uma vida com o Espírito Santo, você não experimenta a amargura. Você conhece o perdão, você conhece a paz, mesmo em tempo de guerra. Mesmo quando o mundo está de cabeça para baixo, você tem paz em sua alma. É a presença do Espírito Santo que gera isso. Se você enfrenta contenda na sua vida, é a ausência do Espírito Santo na sua vida. Se você está sem paz para dormir, é a ausência do Espírito Santo sobre a sua vida. O que traz essa paz, o que te encobre isso, é a presença do Espírito Santo. Então observa aqui comigo. Deus pede 5 animais a Abraão. 3 quadrúpedes e 2 aves. Gênesis capítulo 15, versículo 10 vai dizer assim, ó: partiu os animais ao meio e pôs na frente um do outro, e as aves não partiu. A pomba e a rolinha só foram sacrificadas, elas não foram partidas no meio. Versículo 11: e as aves desciam sobre os cadáveres. Essas aves que desciam sobre os cadáveres não são a pomba e a rolinha, elas foram sacrificadas. Que aves são essas? São chamadas de aves de rapina, que é o urubu, que é a águia. São animais que se alimentam de animais menores, aves que se alimentam de animais menores. A pomba e a rolinha não podiam ser esses animais porque elas foram sacrificadas. Então, o texto diz que Abraão, quando elas desciam para tentar comer aquele sacrifício da aliança, porque Abraão e Deus estavam fazendo uma aliança. Deus pediu que Abraão trouxesse 5 animais. Como é que Deus pede 5 animais? Vêm as aves de rapina e tentam comer a aliança que Deus estava fazendo com Abraão. A Bíblia vai dizer o quê? Que Abraão as enxotava, ele expulsava. Logo depois disso, a Bíblia vai dizer que Abraão caiu em um profundo sono. Quando Abraão dorme, meus irmãos, quando Abraão cochila, a Bíblia vai dizer que Deus passa em forma de fogo, de fumaça e de tocha acesa. 3 simbologias. Que Deus, ele passa pelo meio daquele sacrifício em forma de fogo, em forma de fumaça, em forma de tocha acesa. Vê o versículo 18 até o versículo 21 comigo, de Gênesis 15. Eu não anotei aqui esse versículo. Do 18 até o versículo de número 21. Vai dizer assim, ó: naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenham dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Girgazeus e os Jebuseus. Vê comigo aqui também, ó, no versículo 16. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está mais cheia. Quando o sol já estiver posto e era escuro, já estava posto e já era escuro, eis que um fogo fumegante, uma tocha de fogo e uma nuvem passaram por entre aquelas metades. É exatamente isso que a gente está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo o que aqui? A Bíblia está falando do futuro de Abraão. A Bíblia está falando aqui de 400 anos depois desse momento. 400 anos. A Bíblia está dizendo do tempo em que Josué e Caleb entram em Canaã. A Bíblia está dizendo que Abraão vai receber na 4ª geração, é a 4ª geração de Abraão, que a descendência dele entra na terra prometida. Ou seja, Deus está falando do futuro. Meus irmãos, o seu futuro é tão claro para Deus como o seu passado. Eu e você conhecemos o presente e o passado, mas Deus, Ele consegue contemplar o nosso futuro. Observe, no meio da chamada que Deus faz a Abraão, a Bíblia vai dizer que Ele fala de um tempo de 400 anos futuros. É o que Ele está dizendo a partir do versículo 16. Deus já sabe como vai terminar essa história da tua vida. Deus já sabe como vai botar um ponto final. Ele só está amadurecendo você e preparando você para aquilo que Ele tem de novo, para fazer algo novo na tua vida.
Agora, por que é que Deus manda sacrificar animais? Porque Deus queria fazer uma aliança com Abraão. E como é que se fazia uma aliança? Era feito como um pacto de sangue. Isso também está no Código de Hammurabi. Na Mesopotâmia comum, existia um costume de se fazer uma aliança, que é diferente da aliança que é feita pelo povo judeu. A aliança que existia naquele tempo na Mesopotâmia era feita entre duas famílias. Como é que era feita? Normalmente, a família, os dois se juntavam e escolhiam um animal. Esse animal deveria ser partido ao meio, para que essa aliança fosse feita. Quando se partia ao meio, colocava metade de um animal de um lado, a outra metade do outro em um espaço, e o sangue entre aqueles pedaços fazia uma poça no meio. E o que é que se fazia? Esse sangue que colocava-se sobre o meio, eles tiravam as sandálias dos pés. Por quê? Porque sandália é sinal de autoridade. Se alguém pisasse naquele sangue com a sandália, estava dizendo que um era maior que o outro, que um era o superior ao outro. Então eles tiravam as sandálias dos seus pés. Olha Lucas capítulo 15, o que é que a Bíblia fala sobre o filho pródigo quando ele volta para casa. A Bíblia vai dizer que o pai deu 3 ordens. Coloque um anel no dedo, uma roupa nova e sandálias nos pés. Então sandália era sinal de quê? Recomeço, de autoridade. Atos capítulo 12, Pedro está preso, está na cadeia. Um anjo vai visitar Pedro, a fim de visitá-lo depois de visitá-lo e libertá-lo depois do 7º dia. A Bíblia vai dizer: ata o teu cinto, calça a sua sandália e coloca a tua capa. Por que calça a sua sandália? Porque que Pedro estava descalço dentro da prisão? Porque naquele tempo só andava descalço quem era escravo. O que é que Herodes estava fazendo? Estava tentando transformar Pedro em seu escravo, aprisionado. O que é que o anjo está dizendo? Calça a tua sandália que eu vou te revestir de autoridade, para você poder sair. Isso está lá em Atos capítulo 12. No livro de Ruth, Boaz e Ruth estão na porta de Belém. E a Bíblia vai dizer que ele troca as sandálias com os anciãos. Porque é uma troca de autoridade com os anciãos da cidade. Eles trocavam a cidade, as sandálias, para dizer que eles possuíam a mesma autoridade. E Moisés, quando ele sobe no monte, o que é que Deus disse? Tira as tuas sandálias dos pés, porque aqui você não é autoridade, você é servo nesse lugar. Por que é que Deus manda ele tirar a sandália? Tire a sua sandália, porque aqui você não tem autoridade. A autoridade aqui sou eu. Aqui você vai me servir. Então se dá a sandália era um sinal de autoridade. Voltando para o texto, eles tiravam as sandálias e eles atravessavam aquela poça de sangue daquele animal que estava partido. Por quê? Porque toda aliança no Antigo Testamento e principalmente no mundo espiritual, meus irmãos, ela precisa ter um derramamento de sangue. Toda difícil decisão no mundo espiritual, é por isso que a magia negra, o mundo do ocultismo, eles utilizam muito do sacrifício de animais para fazer macumba, galinha, bode. Eles são sacrificados porque são o mundo espiritual. É por esse motivo que Jesus teve que pagar o preço de sangue, porque o sangue é a moeda de valor no mundo espiritual. Naquele momento eles estão fazendo uma aliança física, mas estão fazendo uma aliança espiritual. Quando eles atravessavam, o primeiro atravessava e o segundo atravessava. O último a atravessar, ele dizia: eu tenho uma aliança contigo. Se eu quebrar essa aliança, que aconteça na minha vida a mesma coisa que aconteceu com esse animal. O outro ia repetir a mesma coisa. Se eu quebrar essa aliança, que aconteça na minha vida a mesma coisa que aconteceu com esse animal. O que é que Deus está falando com Abraão quando ele pede 5 animais? Abraão, é essa aliança que eu quero fazer com você. Abraão já sabia o que devia fazer. Abraão conhecia o Código de Hammurabi. Abraão conhecia aquelas leis.
Mas quando Abraão cortou o animal, está lá no capítulo 15, versículo 12, a Bíblia vai dizer que um sono profundo tomou Abraão. Depois que Abraão toma um sono profundo, a Bíblia vai dizer que Deus passou pelo sangue em forma de fogo, em forma de fumaça e em forma de tacho de fogo. Por que que Deus não permitiu que Abraão passasse por cima do sangue? Porque na hora de Abraão passar pelo sangue, Deus colocou para Abraão dormir? Porque Deus futuro, gente. Deus sabia que no capítulo 16, Abraão ia tomar Agar por mulher e ia gerar Ismael. Deus sabia que no capítulo 20, Abraão dizendo que não é a sua mulher. E se Abraão mentisse ou cometesse qualquer pecado desse, e ele tivesse pisado no sangue, Deus era obrigado a matar Abraão. Então o que é que Deus falou ali? Dorme, Abraão. Dorme, porque eu sou fiel. O papel meu nessa aliança é ser fiel. Porque Deus passou por cima do sangue. A Bíblia está dizendo que Deus atravessou. O que é que Deus está dizendo? Abraão, você falha, mas eu não falho não. Você erra, mas eu não erro não. Você é infiel, mas eu sou fiel. Na tua tristeza eu sou alegria, na tua angústia eu sou a tua paz. No momento da tua crise eu sou o teu consolo. O que é que está dizendo Deus? No momento que tu falha, eu jamais vou falhar contigo. O que é que está acontecendo aqui nesse capítulo 15, gente? O que é que está acontecendo nesse momento aqui? É o Calvário do Antigo Testamento. Esse pacto de aliança é a simbologia do sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque não fomos eu e você que subimos no Calvário pisando no nosso próprio sangue. Porque para pisar no sangue, falhasse. Se é fiel. É por isso que Jesus pisou no próprio sangue para fazer uma aliança conosco. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós quebramos protocolo. E essa aliança não podia ter falha alguma. Essa aliança não poderia ter quebra de protocolo. Aí você olha para mim agora e fala, pastor, como é que essa mensagem se aplica na minha vida? Quando Deus te chamou, meu irmão, Ele já sabia até onde você conseguiria ir. Quando Deus te deu a promessa, Ele sabia onde você ia falhar. Ele sabia exatamente aonde você ia errar. Ou você está achando que o seu pecado surpreendeu a Deus? Ou você está achando que foi uma surpresa para Deus você errar? Você está achando que Deus fez, por que você fez isso comigo? Você acha que escandalizou a Deus? Ele já sabia o erro que você ia cometer. E sabe por que é que Jesus faz aquele sacrifício? Porque apesar de nossas falhas, Ele não ia nos abandonar. Porque apesar dos nossos erros, Ele não ia nos abandonar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Não deixa o diabo te acusar. Porque a aliança feita no sangue de Jesus, essa aliança te purifica de todo o pecado. Quando Jesus morre na cruz, Ele paga o preço por esse pecado terrível que você chama. Por essa falha absurda que você carrega e você não tem coragem de contar para ninguém. Esse pecado que você leva nas suas costas pode ter paralisado os teus sonhos, mas não paralisou a promessa de Deus para a tua vida. Vai acontecer tudo aquilo que Deus planejou. E outra, é intransferível essa promessa.
vai acontecer na tua vida, é na tua chamada, é na tua geração. Vai haver paz sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Qual era a parte de Deus naquela aliança? A parte de Deus era ser fiel. E qual era a parte de Abraão? Está lá no versículo 11. A parte de Abraão nesse texto. A Bíblia vai dizer que as aves estavam descendo e tentando comer os cadáveres. Qual era o papel de Abraão ali? A Bíblia vai dizer que ele enxotava, não é isso? Em Marcos capítulo 4 vai dizer sobre a parábola do semeador. A Bíblia vai dizer que o agricultor jogava a semente sobre o solo, e as aves vinham e pegavam a semente e levavam. Aí os discípulos perguntavam a Jesus: que ave é essa, Senhor? Aí Jesus respondeu para eles: Satanás. Essas aves são o diabo. A parte de Deus é o quê? Ser fiel. E qual é a nossa parte? Não deixar o diabo pisar na nossa aliança. A nossa parte é não deixar que Satanás estrague a aliança que Deus está construindo com você. A nossa parte é enxotar o diabo, é afastar o diabo. A parte na aliança de Adão foi essa aqui, ó. Sai, vai embora. Aqui nessa aliança você não tem lugar. Quando as aves vinham para comer aquela carne que seria da aliança, Abraão tirava as aves de perto. O que é que ele estava fazendo? Afastando o mal da presença dele. Ei, quando o mal chegar perto da tua casa, faz assim, ó, vai embora, porque já tem uma aliança com Deus. Bate em retirada, porque na minha família você não entra, porque eu já tenho uma aliança com Deus. Eu já estou finalizando, meus irmãos. No versículo 17, a Bíblia vai dizer que transpassaram sobre ele forno de fumaça, um tacho de fogo, passou por aquelas duas metades. A Bíblia vai dizer que Deus passou expelindo fumaça e fogo. Por que esses dois elementos? Por que Deus passou enxotando fumaça e fogo? Aí quando Abraão acordou, a Bíblia vai dizer que sua quarta geração iria tomar aquela terra. Não é verdade? Não é o que está escrito? Do versículo 18 até o versículo 21, está dizendo, Deus falando aquilo que aconteceria 400 anos depois, com a descendência dele. Abraão já tinha esperado 10 anos para o nascimento do seu filho. Ele ia esperar mais 15. Ele com 100 anos carrega Isaac nos seus braços. O que é que Isaac significa? Riso. Por que riso, pastor? Porque quem ri por último ri melhor. Com 100 anos ele carrega o seu filho da promessa nos seus braços. Aí a Bíblia vai dizer que passaram as gerações, o povo se tornou escravo no Egito. Deus levantou Moisés como libertador. Moisés, ele fica no deserto. E 400 anos depois, Êxodo capítulo 13. Vê comigo aí você. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Que é o tempo que eu bebo uma água. Você abre aí. Para a gente finalizar. Estou vendo muita gente na internet acompanhando também. Hoje talvez seja nosso recorde de audiência aqui, viu? Escreve aí qual é a cidade da onde você está falando conosco. Se você está assistindo esse vídeo e não é ao vivo, não deixe de deixar o seu like, curtir nosso canal, seguir nosso canal, ativar as notificações, para que você sempre possa estar recebendo novidades sobre as nossas programações, sobre as nossas mensagens. Olha aí o que está dizendo em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Vai dizer assim, ó. E o Senhor ia diante deles, de dia com uma nuvem, para guiar pelo caminho, e à noite em uma coluna de fogo, para também iluminar, e eles pudessem caminhar pela noite. Sabe o que acontece quando eles pisam em Canaã? Quando eles entram em Canaã? A nuvem e a coluna de fogo desaparecem. Observe que é os mesmos símbolos, os mesmos itens utilizados. A nuvem é fumaça, gente.
e coluna de fogo. São os mesmos símbolos que Deus utilizou na aliança com Abraão. O mesmo símbolo que Deus fez passar por cima daquele sangue. Eles não sabiam o que significavam aquela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas aquilo ali era Deus mostrando que de fato Ele era fiel. Era Ele concretizando a aliança que Ele tinha feito com Abraão. Eles não entendiam porque era uma fumaça e uma coluna de fogo. Abraão não estava mais ali, 400 anos haviam se passado. E Deus estava fiel na sua aliança. Olha para mim. Quando você casou, para aqueles que são casados, que estão aqui, sabe por que eu gosto tanto de falar de casamento? Porque se seu casamento estiver em paz, a sua família está em paz. Não importa a guerra, não importa a doença, não importa o problema, se é financeiro, se é problema de saúde, se é problema emocional. Se seu casamento estiver em paz, toda a sua vida vai estar em paz. No altar você faz uma promessa. Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas sabe qual é a melhor parte? É essa última. Todos os dias da minha vida. Quando você sela essa aliança no altar, homem e mulher de Deus, eu creio que você está aqui. Você veio diante de um altar, lugar de sacrifício, lugar de fazer aliança. E é como se você tivesse cortado a sua mão e feito um pacto de aliança com a sua mulher, com o seu marido. Diante de Deus você fez uma promessa. No final, o que é que o sacerdote é obrigado a dizer? Não é uma liturgia simples que eu escolho o que eu digo. Tudo que é dito em um casamento, existe um porquê. No final, a última palavra do pastor, do padre é: o que Deus uniu, não separe o homem. Ei, você caiu do cavalo. É debaixo de guerra, é debaixo de contexto. Dá logo um beijo nela aí, Gil. É debaixo de crise. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a sua aliança está firmada no céu. Você casou para ficar casado para o resto da vida. A coisa mais valiosa que Deus fez na minha vida foi o meu casamento. Nada é mais importante na vida de um homem do que um casamento. Sabe por quê? Mulher é equilíbrio, Jarbas. Mulher é o freio. Porque a gente é dono da razão. Os machos alfa. É ou não é verdade? Os corajosos da vida. Mulher, para o seu lar ficar em paz, a sua sabedoria é importantíssima. Você saber falar na hora certa. Tem momento que a briga não precisa acontecer. Tem momento que o seu controle pode botar as coisas no lugar. Por que que Deus, a Bíblia fala que a mulher tem a sabedoria de conduzir o lar? Não é pela paciência, que tem muita mulher que é mais braba que homem. Não é pela paciência. Deus colocou em você um DNA diferente do meu por isso. Equilíbrio. Não perca o controle. Mantenha a sua fé inabalável e sua casa está protegida. Para o seu lar ser protegido, você manter o equilíbrio, é simplesmente você confiar na aliança de Abraão e na aliança de Jesus. O cordão de 3 dobras não se romperá. E eu finalizo dizendo isso aqui para você. A Bíblia vai dizer, como resumo de tudo isso que eu disse em você, com 55 minutos hoje falando.
Uma frase que você encontra em caminhão, em caderno, às vezes tatuado no corpo de alguém. Talvez seja a frase mais lida no mundo inteiro. E muitas pessoas não sabem o peso que ela significa. Que frase é essa? Deus é fiel. Ele não vai deixar você. Deus continua no controle dessa situação. Deus continua no controle do teu casamento. Deus continua no controle da tua vida. Deus continua no controle dos teus negócios. E não importa o que aconteça, Ele continuará no controle, porque Ele não perde o controle.